Olá, graça e paz, eu sou Luiz Mendonça, pastor, e você está no TPH, Teologia para Homens. Já se inscreva nesse canal, ative o sininho para não perder nada que este canal vai trazer ou vai levar até você. Mateus 28:20. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Será que Deus está presente todos os dias, até naqueles momentos que nós não conseguimos compreender? Deus está sempre presente de toda forma? Ou algumas vezes Ele se apresenta de maneira mais perceptível? Como entender isso? Quando falamos da presença de Deus, existem dois termos teológicos para explicar isso: a presença teológica e a presença manifesta. A presença teológica, Deus está presente todos os dias, mesmo que nós não consigamos ver isso, mesmo que nós oramos e não consigamos perceber que Deus está conosco. Presença manifesta, Deus se torna claramente perceptível, visível e sensorial. Como? Podemos ver Deus assim? Calma aí, espera um pouquinho. Nós não veremos, porque aqueles que quisessem ver o Pai, eles veriam o Filho. Ou seja, em Jesus Cristo, nós vemos o Pai. Então, como explicar isso? Segura um pouquinho. Quero que primeiro você entenda o que é presença teológica. E o que é isso? Quando Jesus diz em Mateus 28:20, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, nós entendemos isso como presença teológica. E o que é isso? É a presença constante, prometida e que é infalível. Só que existem momentos que você está orando, você está pedindo, mas você não vê nada. Você não tem resposta e você não ouve naqueles dias de secura espiritual. Você não ouve Deus falando. Você ora, mas é como se estivesses no deserto. Você pede, você lê a palavra, mas não percebe, não consegue colher alguma coisa da palavra que possa sustentar você naquele momento de deserto, naquele momento de dor, naquele momento de angústia. Mas será que Deus não está presente? Ele está presente, mas você e eu que não percebemos que Ele está presente. Salmos 139:7 diz: Deus está presente em toda parte. Deus é onipresente e como onipresente, Ele está em toda parte. Ele é onisciente, conhece todas as coisas e Ele é onipotente, tem todo o poder. Não há nada que esteja fora dele. A dor que você esteja enfrentando nesse momento não é uma dor que está alheia de Deus. Deus conhece as tuas dores, Deus conhece o teu problema. Mas por que eu não sinto Ele quando eu oro? Presença teológica. Deus prometeu que estaria conosco todos os dias. Mas tem aquele dia que nós não conseguimos vislumbrar a ação dele presente em nossas vidas. Não porque Ele não esteja agindo. Perceba, a presença teológica é aquela que não depende das emoções, sinais ou circunstâncias. Mesmo que Deus não haja a meu favor, eu sei que Ele é soberano e está cuidando de tudo. A presença teológica baseia-se no caráter de Deus e na promessa de Cristo. Eu sei que Deus promete e cumpre. Portanto, eu posso confiar mesmo que eu não veja as coisas saindo ao meu favor. A presença teológica é invisível aos sentidos humanos, mas é real na ação de Deus para conosco. É sustentadora porque nós sabemos que Deus está presente, mesmo nos dias que não sentimos nada. É conforto nos dias comuns, simples e silencioso. Deus está aqui. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. Não há tempo que Ele não existisse e não há tempo que Ele deixará de existir. E Ele cuida da sua criação, alimenta, veste e direciona o curso da história. Portanto, presença teológica é fé. É confiar na palavra, mesmo sem sentir. E a presença manifesta nas Escrituras pode ser vista na coluna de fogo que conduzia o povo que vinha de Egito para Israel. Durante o dia, eles eram conduzidos por uma coluna de nuvem.
e durante a noite eram conduzidos por uma coluna de fogo para direcionar o caminho que eles deveriam trilhar. Êxodo 13, 21 ao 22 mostrará diretamente isso. A presença manifesta, como Deus se manifesta na caminhada desse povo. Êxodo 40, 36 ao 38 também demonstrará esse evento. Deus conduzindo o povo visivelmente. A presença manifesta é visível na coluna de fogo e de nuvem. Você se lembra? Quando o povo vinha do Egito para Canaã, durante a noite eles eram conduzidos por uma coluna de fogo e durante o dia eram direcionados ou conduzidos por uma coluna de nuvem para orientar qual direção eles iriam. Êxodo 13, 21 ao 22. E também podemos encontrar isso em Êxodo 40, 36 ao 38. Então, o que é presença manifesta? Presença manifesta é quando Deus se revela de maneira mais visível, onde você consegue perceber Deus agindo visivelmente. Por exemplo, na coluna de fogo e na coluna de nuvem. Deus se manifestou visivelmente. Até aqueles que eram céticos poderiam ver Deus se manifestando graciosamente naquele ato. Também temos a presença manifesta quando Deus se propõe a falar audivelmente para o seu povo. No Sinai, Deus fala. E temos ainda de maneira tangível o templo cheio da sua glória. 1 Reis 8, 10, 11. A experiência do Pentecoste, por exemplo, em Atos 2, aquilo é uma presença manifesta de Deus. Então, por que Deus se manifestou assim? Primeiramente, quando o povo vinha do Egito para Canaã, Deus se manifestou daquela forma para conduzir ou guiar o povo. No Sinai, para corrigir o comportamento do povo. De maneira audível, para confirmar a palavra a Gideão. Você encontra isso em Juízes. Quando Gideão duvidava, Deus confirma a sua palavra a Gideão. E finalmente, a presença manifesta de Deus também para revelar a sua glória. Veja, a presença manifesta, ela é pontual, não é contínua. Nem sempre as pessoas vão ter experiências com Deus, ouvir a palavra ou ouvir alguma coisa. Nem sempre. Ela é pontual. A presença manifesta não é fabricada por emoções. Ela não é recompensa espiritual. É graça soberana. Ela não substitui a presença teológica, mas a complementa. E aqui nós temos o perigo das pessoas que só vivem por experiência. Quando você só vive por experiências, no dia que Deus não falar por uma experiência, você se perde. Quando você enfatiza mais a sua vida espiritual pelos dons, no dia que esses dons não forem expostos, você perde o foco. Por quê? A sua vida só é sustentada pelos dons. Então, dentre as duas presenças, qual devemos escolher? Nós não escolhemos nada. Elas acontecem. Mas a presença teológica é fundamental, porque Deus fala quando nós lemos seu texto. E a nossa fé deve ser fundamentada pela Escritura. Porque se a tua fé é sustentada por aquilo que você ouve, pelo sonho ou por revelações, você está fadado ao fracasso. Porque toda experiência precisa ter o crivo das Escrituras. E não as Escrituras o crivo da experiência. Você percebe? Toda a tua experiência ela precisa ser questionada à luz das Escrituras. Qualquer experiência que vai contra a Escritura, ela não é uma experiência saudável. A presença teológica é fundamental porque a fé descansa nela. Não nos sinais, não nos sentimentos, não nas emoções, não nas novas revelações. A presença manifesta pode acontecer. Ela é eventual. Pode acontecer. Nós precisamos ter experiências com a palavra. Precisamos ter experiências com Deus. Só que as tuas experiências devem ser suas. Elas não podem servir como critérios para a doutrina na igreja. Suas experiências são tuas.
elas acontecem no campo privado. E elas devem servir como elementos dos quais você levará na tua jornada cristã. Mas não podem ser um parâmetro para medir a vida espiritual dos outros irmãos. Cuidado, que a tua vida não seja conduzida por sonhos, não seja conduzida por eu sinto, eu acho, Deus está falando, eu estou ouvindo a voz de Deus. Que a tua vida seja conduzida pela Escritura. Se você tiver a base das Escrituras, você saberá que eu já tenho um sustento nas Escrituras. Não preciso de uma profetisa ou de um profeta que venha falar, eis que eu te digo, porque as Escrituras já estão dizendo isso. E o teu coração seja conduzido pela presença teológica. E precisamos buscar a presença manifesta também, porque é importante para que a tua vida encontre coisas novas. Que você seja desafiado através do jejum, através da vida de oração, através do quebrantamento a experimentar coisas grandes de Deus. Mas que essas coisas não se tornem aquilo que eleve ou baixe a sua fé. Que a sua fé seja conduzida pelas Escrituras. Grande abraço, que Deus abençoe você. Até a próxima, se Deus quiser.